Como é que tem sido o resultado das provas de vocês? Tem sido bom, mais ou Bom, menos? Vocês estão achando melhor, diferente, né? Porque tem as suas diferenças, ou pior, as provas online? Como que vocês estão vendo as provas online? O processo em si? eu prefiro presencial, né? Só que é o que tá tendo jeito agora, então, né? Ainda tem os seus poréns, né? De manhã até uma aluna falou assim, olha, a única vantagem é que eu não preciso acordar tão cedo para ir para fazer a prova. Mas fora isso, ela também disse que ainda prefere o presencial. Mesmo tendo as suas vantagens por outro lado, né? Que você tem como fazer com calma, mutar todo mundo, deixar todo mundo em silêncio. Vocês já estão vendo as frases, vão comentando? Já deu 1h30, né? Bom, esses dois posts eu pus recentemente lá no Instagram. O primeiro, vocês têm aí a ideia da transformação. Eu acho que tem muita ponte com o segundo, porque essa transformação perpassa o amor próprio. E o amor próprio, para mim, eu acho que essa abordagem do amor é a abordagem mais importante que existe. Porque a primeira pessoa que tem que amar a gente é a gente mesmo. E a gente só vai conseguir de verdade amar o outro se primeiro a gente se perceber como um ser humano e amar a gente mesmo. Então, transformar-se é entender que solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. Aí do outro lado já não tem um autor específico, é de uma página do Instagram chamada Trechos. Às vezes o coração não precisa de um novo amor, novos amigos, novas festas, novas paixões, não precisa de novas ocupações para esquecer a dor. Ele só precisa de descanso, de silêncio, de ficar um tempo quieto, em paz. Às vezes, a gente acha que o vazio é falta de alguém, quando a falta, na verdade, é de amor próprio. Como é que vocês veem? O que é para vocês esse amor próprio? Vocês conseguem ter essa noção dessa ecologia que é eu comigo mesmo? Como é que é o amor próprio para vocês? Que tem a ver com a autoestima. Antes da gente passar para as questões, né? Né, eu gostei muito dessas frases que falam de amor próprio, uma coisa que é assim, que é muito a ver com a aceitação da sociedade também, né? Se você não se ama, você não vai ter uma autoestima boa, você não vai se aceito na sociedade, porque você vai querer ser sempre melhor, sempre outra pessoa que não é você. Exatamente. E é tão difícil isso daí, porque para a gente ter essa relação que você citou aí de pertencer à sociedade, seja em que grupo for, todo ser humano ele precisa dessa sensação e dessa relação de pertencimento que você situou aí. Então, eu preciso pertencer a um determinado grupo, a uma determinada escola, a um determinado local, uma determinada família, a um determinado ambiente social, para ser e me construir como um ser humano saudável. E a autoestima é importantíssima, gente. Na adolescência, que é a faixa etária de vocês, ela é muito complexa, tá? Essa autoestima não é fácil, porque o adolescente ele se sente feio, desajeitado, rejeitado, inadequado, fora do contexto, fora de propósito. E muitas vezes é um pouco disso tudo, por quê? Porque você está se descobrindo, você está se percebendo enquanto ser humano. Então, se você ainda não se percebe, se conhece, ou, né, como você mesmo disse, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sou eu mesmo, como é que eu vou me relacionar bem com o outro? Então, eu acho que perpassa muito essa situação, essa relação que a gente precisa aprender a cuidar melhor de si, para também aprender a se relacionar melhor com o outro. Essa questão na outra frase que está falando aí, né, que a gente não precisa de um novo amor, de novos amigos, a gente precisa aprender a aceitar a gente do jeito que a gente é, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas falhas. E mais, quando a gente tem um defeito ou quando a gente tem uma dificuldade, a gente perceber que isso é parte da nossa humanidade. Nós não vamos acertar sempre, não vai ser sempre 100%, mas que isso faz parte do nosso processo de evolução, de amadurecimento, que o amor próprio é a principal coisa que eu preciso
cuidar. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se a gente tem que gostar 5 vezes da gente para depois gostar do outro. Se a gente não aprender a se amar de verdade, primeiro 5 vezes eu não consigo amar o outro. Porque senão eu deposito no outro e aí vou ser escravo do amor do outro. Eu vi um outro dia, recebi de uma amiga, que eu não vejo há muito tempo, bem antes da gente entrar, né, dessa coisa da pandemia de se isolar completamente, já tinha um bom tempo que eu não havia, e ela me mandou um vídeo muito interessante. Eu não conheço o palestrante, não, mas depois eu posso mostrar para vocês. Ele é um pouquinho mais longo, por isso que eu não coloquei aqui. Coloquei um outro da Monja falando sobre um pouquinho sobre o amor próprio, sobre a autoestima, mas por ser mais curto. Mas esse falava do amor e a dentadura. É a história de uma empregada doméstica que escutou a patroa ouvindo o vídeo desse palestrante, que não me ocorre agora o nome, mas depois eu olho para vocês. E o sonho dessa empregada doméstica era colocar os dentes, porque, infelizmente, né, gente, nós vivemos num país de desdentados. Não é a situação de vocês, graças a Deus. As gerações que estão vindo agora estão cuidando muito melhor dos dentes, tá? Mas a geração, por exemplo, dos nossos avós, meu pai, minha mãe, por exemplo, eles colocaram a dentadura muito cedo. E por que isso aconteceu? Porque não se cuidava dos dentes na infância e na adolescência, então os dentes apodreciam muito cedo, ou cariava, ou entrava num processo de deteriorização muito rápido, e aí tinha que ser retirado. E essa empregada vivenciou exatamente isso. Os dentes foram arrancados muito cedo, e ela tinha, além de muitas falhas na boca, poucos dentes. E o sonho dela era colocar uma dentadura. E aí um namorado deu para ela o presente, que foi o sorriso, porque ela não sorria de vergonha, né? Das falhas e da ausência dos dentes. E a partir dessa estrutura, ela começa a sorrir mais. Ela se redescobre como mulher. O meu sorriso me trouxe de volta a minha identidade. O que é que ela estava falando? Ela estava falando de autoestima e de amor próprio. Era ela naquilo ali. Mas o namoro chegou ao fim. Beleza, ela começou a namorar um outro homem, um outro cara. E aí ela contou a história do namorado que tinha dado a ela a dentadura. Falou, mas mulher minha, não fica com o dente que outro homem deu. Você vai ter que tirar essa dentadura e jogar fora. Aí ela escreveu para esse palestrante e falou com ele. E agora, o que eu faço? Eu estou entre o amor que eu sinto por ele e a dentadura. Porque eu não quero ficar sem o meu sorriso. Eu não tenho condições de comprar outra. E aí? Né? Então, aí ele falou assim, olha, e aí que se esse homem, por dizer que te ama, por te amar, diz que você tem que fazer uma escolha dessa, ele não te ama. O amor não te pede esse tipo de escolha. O amor quer primeiro que você tenha amor próprio. Então, eu acho que perpassa isso aqui entre o amor próprio, o amor pelo outro, né? O amor pelo nosso entorno, que são as 3 ecologias. Eu vou colocar um videozinho curto aqui e a gente finaliza. Alguém quer comentar alguma coisa das frases? Antes de eu colocar a Monja falando um pouquinho sobre amor próprio pra gente, amor próprio e autoestima, né? O que vocês me dizem? Posso soltar aqui? Eu tenho que colocar o áudio. Não coloquei. Peraí, eu esqueci desse detalhe. Senão vocês não vão ouvir a Monja. Vocês vão vê-la, mas não vão ouvi-la. Só um minutinho. Deixa eu colocar para compartilhar de novo. Pequenos detalhes. E a gente não faz sempre, né? Não é sempre que eu coloco alguma coisa que tenha áudio. Mas eu achei isso muito válido. Estão vendo a tela novamente? Sim. Então vamos lá. Se não estiverem ouvindo, vocês me avisem, beleza? Barulho de água, estão ouvindo? Eu tô. Sim. Beleza. Tem inúmeros livros sobre autoestima, amor próprio, e nós queremos obter isso de alguma forma para que não possa perdê-lo. Primeiro, tem causas e condições para pessoas que têm baixa autoestima, né? Tem coisas a ver com a gestação, como foi a gestação, o seu processo de gestação dentro do útero materno, como foi o seu nascimento, como foi as experiências suas de bebê, as experiências suas na infância, tudo isso vai nos marcando e nos marca profundamente.
Algumas pessoas foram muito estimuladas amorosa e positivamente pela família, pela mãe, pelo pai, por aqueles com que criados, pelos irmãos. Então, tem autoestima, ela já vem naturalmente com uma... É engraçado, eu tenho 6 cachorrinhos que nasceram agora há pouco tempo e eu fiquei com 2 fêmeas. Uma delas foi a primeira que nasceu, era a que mais mamava, a mais fortinha, e a outra era a mais fraquinha, que quase morreu, porque os outros não deixavam ela mamar. Eu, causas e condições, acabei ficando com essas 2. A maiorzinha, cada vez que vinha alguém procurar um cachorrinho, ela se escondia. E nós brincamos, ela não quer ir embora. Descobrimos que ela é muito tímida. Ela não confia em si mesma. Ela só come depois que a pequenininha come, que manda nela. Elas brincam e brigam entre si, existe uma certa equidade, mas ao mesmo tempo aquela que era maior, que era grande, que era mais forte, que parecia ser essa aqui vai ser a fêmea alfa, ela fica murcha muitas vezes, ela se esconde, o que dá a sensação de que a autoestima dela é mais baixa do que a outra, a pequenininha, que foi muito bem estimulada quando quase morreu, que todos nós nos acercamos dela e passou uma noite sendo com carinho, com comidinha na boca. Ela foi sempre muito protegida. Não é interessante? Esta proteção, esse carinho, esse amor que foi dado a esse bichinho pequenininho, fez com que agora, mesmo sendo menor que a outra, ela toma uma liderança de confiança em si. O que nós fazemos? Como é que nós, como adultos, podemos olhar a esse nosso passado e ver que estímulos foi que eu recebi e não recebi, e como somos seres humanos, começamos a ver as nossas qualidades, porque temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Comece a olhar as suas qualidades. O que você tem de bom? O que é bom em você? O que você faz que beneficia a si e aos outros? E onde é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos do que alguém? É porque você ainda está comparando. Então, você deixar de lado as comparações. Você é quem você é. Resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade, que faz com que você seja quem você é neste momento. E perceba que é perfeita, perfeito como é. E que ao mesmo tempo está em transformação. E que pode ser cada vez melhor. É só isto. Não é mais do que isto. E quando falha, quando erra, se não é aceito por um grupo, por um momento, de que interessante, como que eu crio causas e condições para que isso se transforme. Não como eu afundo e não tem jeito. Eu tenho jeito, porque eu sou ser humano. E o ser humano tem infinitas possibilidades. Aprecie a sua vida. Bom, como é que vocês veem essa questão do amor próprio e da autoestima, que a monja colocou aí tão bem? Vocês acham isso relevante? Acham isso importante? Nessa fase que vocês estão, vocês conseguem se perceber? Às vezes isso está em alternância, tem dia que está alto, tem dia que não. Como é que está sendo esse critério, né, esse valor do amor próprio para vocês nesse isolamento, nessa pandemia? Hein, gente? Antes da gente prosseguir aqui com as questões, faltam poucas, hoje nós vamos concluir, se Deus quiser. Conseguem se perceber, dar valor? Diga. Sem ser isso lá da autoestima e tal, da quarentena, mas eu gostei muito do que ela disse lá do cachorro, que é o que acontece muitas vezes na infância. Se você for encorajado a fazer isso, você vai levar isso para a vida, né? Se você não for encorajado, não vai levar isso, né? Isso é muito importante e acontece muito também.
Isso, da mesma forma que é a questão do encorajamento importante, às vezes o desafio. Eu estava lendo uma história, eu acho que foi ontem, ou anteontem, no Facebook, de um médico. Na verdade, ele é um dos maiores cirurgiões que a gente tem no país. Eu esqueci o nome, porque eu sou péssima com o nome, gente. Eu guardo as histórias e os nomes não ficam para mim, não. Aí, o que acontece? Ele, quando ele tinha 13 anos, ele sofreu uma queda do cavalo, e ele teve um traumatismo craniano que afetou um lado do cérebro dele. Então, ele teve uma espécie de paralisia. E o médico, um dos maiores especialistas, né, em cirurgia, foi atendê-la, aquela coisa toda. Ele foi cercado de cuidado, de atenção pela família, pelos amigos, né, na época do acidente. E aí, trabalhando essa questão, ele falou para o médico: olha, meu sonho é ser cirurgião. Aí o médico olhou bem para ele, assim, vendo o problema dele, né, que era seríssimo pela situação que ele estava vivendo, conhecendo o quadro clínico dele, falou: escolhe outra área. Eu acho que essa área não vai ser uma área boa para você. Aí ele olhou bem para ele e falou assim: então eu tenho que desistir dos meus sonhos. Eu acho que você não vai ser bem, vai ser bem relacionado na área que você escolheu, porque você vai precisar do lado do cérebro que vai te faltar. Ele foi embora para casa muito depressivo, muito para baixo. Aí o avô, vendo ele para baixo, falou com ele assim: o que foi que você está triste? Ele abriu o jogo, contou a história para o avô e falou que o sonho dele era ser cirurgião e que, diante do que ele tinha escutado, né, do médico, ele acreditava que ele estava escolhendo o caminho errado, que não era para ele. E aí, diante disso, o avô virou para ele e falou assim: não, você está enganado. Ele que está enganado, ele não conhece você, não conhece as suas capacidades. Se você quer ser médico, estude para ser médico. Faça a sua parte. Vai correr atrás dos seus sonhos. De sonho a gente não desiste nunca. E fez exatamente o contrário do que o médico fez. O médico desmotivou e esse avô fez o oposto. Resultado: ele operou o próprio médico que o desencorajou lá atrás. Ele hoje trabalha, acho que no Albert Einstein, como cirurgião, e o médico foi cair na mão dele, precisando tirar a vesícula. E ele que fez a cirurgia. Aí falou: doutor, o que houve com o seu rosto? Porque tem um rosto torto, né, devido à questão da paralisia. Aí ele falou assim: eu vou lembrar o senhor quem sou eu. E contou para ele a história dele novamente. Aí o médico disse para ele: ainda bem que você não acreditou em mim, porque você é um excelente médico naquilo que você faz. Então, essa questão de acreditar mais em si mesmo é importantíssimo, certo? Autoestima, amor próprio, né, que muita gente chama de auto-amor, é fundamental. Vamos dar sequência? Tem um com o microfone aberto, não sei quem. Você sabe me dizer quem aí? Agora fechou. Porque parou o barulho? Tinha um barulho batendo o tempo todo. Bom, vamos dar sequência. Vocês têm aí essa primeira questão que está aqui, nós já comentamos. Eu só pus aqui para a gente frisar a questão da primeira pessoa. Eu fui sem querer, né, Paula? Isso acontece. Não preocupa, não. Às vezes a gente nem vê que está com o microfone ligado e aí dá interferência. Por isso que na hora da prova eu coloco o meu no mudo, porque ressoa para vocês. Então, nesse caso, eu falei um pouquinho do Vinícius de Moraes, nós comentamos esse texto, que é esse poema dele do Poética, que traz verbos flexionados que não são comumente flexionados na primeira pessoa, que é o escureço e o anoiteço, mas e tardo também, né? Escureço, tardo e anoiteço, que ele brinca aqui, ó, com verbos que são fenômenos da natureza, o que indicam o fenômeno da natureza. Pouco comum a gente ver esse tipo de flexão, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, você tem um campo metafórico mais intenso. É exatamente, acho que foi o Luan que me ajudou a responder a questão. Nós temos uma questão aí com um comando cheio de palavras e de expressões, né? Que jogam vocês numa sinuca, mas há um pedaço na pergunta que é determinante. Foi esse pedaço da pergunta que fez com que a maioria conseguisse chegar na resposta. Mas é importante a gente fazer o comentário aí dessas outras palavras que deixam vocês na dúvida. Falamos do papel da inferência, que é compreender a partir daquilo que se lê, que não está ali naquilo que está escrito. Falamos da importância de saber o que é interlocutores, que numa conversa são as pessoas que estão trocando informações, né? Eu posso ter locutor, que é aquele que fala, receptor, aquele que ouve, e interlocutor, quando ambos, um fala, o outro responde, e vice-versa, joga a bola para o outro, certo? Bom, quando fala de concordância verbal, qual o papel que o verbo tem com relação ao seu sujeito, que é o que ele está falando ali, ó.
O personagem presente no poema é perceptível pela concordância verbal de acordo com o sujeito, cujo verbo se encontra, segundo a estrofe inicial, na. Então, eu vou observar qual é a flexão dos verbos na primeira estrofe, na estrofe inicial. Escureço, tardo, anoiteço e ardo só podem ter um tipo de sujeito, que é o sujeito da primeira pessoa do singular. Só cabe a ideia do eu, beleza? Bom, vamos dar sequência nesta charge. Essa colocação feita aqui é bem curiosa, porque o que a gente tem ali? A gente tem uma frase escrita no quadro, né? No quadro da professora ali, eu tenho: o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quando a professora pergunta para o aluno quem é o sujeito da oração, ele dá uma resposta interpretando o que está escrito no quadro, e não qual é o sujeito da oração, né? Só pode ser um mané. Por que que a resposta do aluno é um mané, né? E qual a relação seria, qual é o sujeito da oração escrita no quadro pela professora lá no caso de Giz ali? Então, nós temos duas colocações: uma frase escrita ali, com uma possível leitura interpretativa, e um jogo no diálogo, no papel dos interlocutores, construído de forma diferente. Bom, eu queria primeiro que vocês me respondessem: cadê o verbo na frase que está escrita no quadro? Confia. Confia. Qual é o sujeito do verbo confia? Quem confia? O eleitor. O eleitor. Então, qual é o sujeito da oração, segundo o que a professora está perguntando? O eleitor. Sujeito simples. Se eu perguntasse qual a predicação do verbo confia, o que vocês iam me responder? Predicativo do objeto? Não, predicativo do sujeito, eu acho. É verbo transitivo. Muito bem. Quando eu falo de predicação, eu estou querendo saber que tipo de verbo eu tenho ali. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Na honestidade dos políticos, é objeto indireto, certo? Sabendo de todas essas informações, eu queria que vocês agora me respondessem: por que o aluno responde que o sujeito da oração é um mané? A interpretação aí. Porque a frase está falando que o leitor confia na honestidade dos políticos, e atualmente a gente sabe que é muito, tipo, político, a maioria não é honesta e não é confiável. Então, para alguém confiar, tem que ser bem idiota. Então, tem que ser mané, como ele colocou ali, né? Então, é isso mesmo. Não dá para confiar na honestidade dos políticos. Eu posso até ter um ou outro caso, né, que tem esse papel da honestidade, mas é como você mesmo frisou, a maioria, infelizmente, não pressupõe nem a honestidade, nem a ideia da confiança. Então, vamos à questão que nós vamos interpretar. Lembrando, conforme a pergunta da personagem professora na charge, que em análise sintática, o sujeito é um dos termos essenciais da oração, responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Ele vai perguntar aí para vocês, ó, o sujeito da oração apresentada no quadro, eu fiz essa pergunta para vocês aí. Então, o sujeito da oração apresentada no quadro, na imagem da charge, independente do comentário do personagem aluno, é classificado como sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial ou oração sem sujeito. Antes da gente falar a resposta, porque já foi até dada, eu quero que vocês me ajudem a definir cada um desses tipos de sujeito. Se eu perguntasse para vocês o que é um sujeito simples, o que vocês poderiam me responder? Que sujeito só tem um núcleo. Muito bem. Sujeito que tem apenas um núcleo. Quantidade de núcleos não significa quantidade de pessoas, certo? Se eu tenho, por exemplo, eles, elas, nós, eu tenho mais de uma pessoa pressuposta aí nessa ideia de sujeito, mas eu tenho apenas um núcleo. Quando eu digo, por exemplo, eu e você falamos desse assunto na aula passada. Que tipo de sujeito eu tenho nessa frase que eu disse aqui? Sujeito composto. Por que ele é composto? Porque tem dois núcleos. Muito bem. Toda vez que o meu sujeito tiver dois ou mais núcleos, eu vou chamar isso de sujeito composto. Os três seguintes, eles mesclam algumas situações e muitas vezes o aluno mistura tudo no que diz respeito ao indeterminado, desinicial e o sem sujeito. Então, é por isso que a matéria do M1
ela aprofunda esses 3 tipos de sujeito, vendo as características que cada um deles traz para a gente. A gente já fez alguma coisa a respeito, tanto no indeterminado, quanto no desinencial, como oração sem sujeito. Esse da letra D, que é sujeito desinencial, muita gente fala, eu nunca vi falar nisso daqui, mas eu sempre menciono, quando eu estou falando sobre sujeito oculto, esse outro nome aqui, que eu já tinha falado com vocês. Pode aparecer em questões, gente, pode aparecer, às vezes, numa prova ou numa atividade que vocês estão fazendo com esse nome. Então, sempre menciono o sujeito oculto, implícito ou desinencial, certo? Da mesma forma que a oração sem sujeito também pode ganhar o nome de sujeito inexistente. Bom, eu queria que alguém me lembrasse, me ajudasse a definir o que é sujeito indeterminado, porque nós vamos falar de um por um e comentar aí dentro da abordagem da charge. O que é indeterminado? Qual é o sujeito indeterminado? Quando que o sujeito é indeterminado? Vocês lembram? Ou ainda tem dúvida? É quando ele está oculto e está na terceira pessoa do plural, né? Mais ou menos. Não mistura com essa palavra oculto, porque se ele tiver oculto, ele é desinicial, oculto ou implícito, certo? Quando que o sujeito... Vamos pegar o implícito primeiro, porque você citou aí, aí eu explico o indeterminado em conjunto. O desinicial, que é o oculto, é quando eu tenho ele pela flexão do verbo. Lembra que a gente estudou morfemas no início do ano? O que eram os morfemas? Prefixo, sufixo, desinência, modo temporal, desinência, número pessoal. Vocês lembram disso? Quando eu tenho, por exemplo, assim, iremos, o que esse moço vai indicar para gente? Que o verbo está na primeira pessoa do plural, certo? Então, é exatamente esse papel. Ó. Vamos sair juntos hoje? Então, esse vamos está na primeira pessoa do plural. Qual é o sujeito do vamos? Qual é o sujeito do iremos? Só pode ser, né, oculto, implícito ou desinencial. Por que ele ganha o nome de desinencial, que é esse nome que aparece na letra D? Porque a desinência mos, que é desinência número pessoal, indica que ele está na primeira pessoa do plural ou se refere ao nós, a nós, que é o sujeito, beleza? Quando eu tenho, por exemplo, o sujeito indeterminado, eu tenho uma coisa um pouquinho diferente. Você citou aí para mim, acho que foi a Sofia que falou, o verbo na terceira pessoa do plural, beleza? O verbo, quando está na terceira pessoa do plural e não tem um sujeito expresso ali, ele normalmente é indeterminado. Exemplo, até me pediram aqui no bate-papo para colocar, falar um exemplo. Venderam a casa, compraram um livro, fizeram a atividade ou fizeram a prova. Todas essas frases apresentam o verbo na terceira pessoa do plural. Eu não falei para vocês quem é que venderam, quem é que compraram ou quem é que fizeram. A minha frase parece um pouco estranha, mas a pergunta quem para o verbo me ajuda a achar o sujeito, certo? Então, em todas essas situações, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí muitos de vocês vão falar assim, então toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado? Não é bem assim. Porque se eu dissesse assim, Maria e Paulo fizeram o exercício. Quem é o sujeito do verbo fizeram que está na terceira pessoa do plural? Me responde. Se eu tenho Maria e Paulo fizeram a atividade, quem é o sujeito do fizeram? Maria e Paulo? Maria e Paulo. Maria e Paulo, sujeito composto. Isso mesmo. Então, o sujeito é indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não houver uma identificação precisa ou específica de quem é ele. Aí você observa o seguinte, há um sujeito que alguém vende a casa, alguém compra o livro, né? Alguém fez ou faz a atividade. Então, observa que nós temos verbos que indicam ação, que pressupõem um sujeito que agiu, que fez alguma coisa, mas a gente não consegue estabelecer exatamente quem é ele. Por isso que é indeterminado. O indeterminado também pode acontecer em 2 outras situações, que é o que nós vamos aprofundar. Porque a gente precisa de separar um do outro e entender qualquer um deles quando eles aparecerem na frase. Quando eu tiver, por exemplo, o verbo transitivo indireto mais o se, eu também tenho sujeito indeterminado. Como assim? Se eu tivesse a frase, precisa-se de amigos sinceros.
Cadê o sujeito da frase? Fala para mim, qual seria o sujeito da minha frase? Precisa-se de amigos sinceros. Eu acho que é uma oração sem sujeito. Parece com a sem sujeito, tá vendo? O sujeito indeterminado, a oração sem sujeito, o sujeito oculto, os alunos trocam um com o outro muito constantemente. Como é que eu diferencio? Alguém precisa, mas eu não sei identificar quem é ele. Olha para o verbo. Lembra que eu coloquei aqui para vocês, ó, na charge, e perguntei assim para vocês. Cadê o verbo aqui? Confia. Qual que é a predicação do verbo? Aí vocês me falaram outras coisas, mas uma pessoa falou, ele é transitivo. Ele é transitivo indireto. Quando eu olho para o verbo precisar, igual o verbo confiar, ele também tem uma pressuposição de ação, mas ele é igual confiar também. Ele é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Então, se eu tiver o verbo precisar mais o se, ou o verbo transitivo indireto mais o se, o sujeito também será indeterminado, tá? Ou o verbo intransitivo mais o se. Mora-se ou vive-se bem naquele lugar, certo? Come-se bem naquela casa. Então, eu tenho situações de verbos intransitivos mais se. Então, tem que tomar cuidado. Esses dois últimos casos que eu falei, nós vamos frisar agora na sequência, né? Depois das provas, que a gente vai dar sequência de junta de nominal, complemento nominal, outros termos que vocês às vezes já ouviram falar, mas vão entender dentro do contexto. O sujeito indeterminado é um que a gente precisa ter uma atenção especial para ele, tá? E quando que a oração é sem sujeito? Quem lembra? 3 situações me favorecem. Tipo, quando é hora, tipo, são 15 para as 2. Muito bem. Não, pior que agora são 2. Certo, certo, é isso mesmo. São 2 horas. Escureceu, por exemplo. Fenômeno da natureza, muito bem. Verbos que indiquem... Não, pode ser na terceira pessoa do singular, do plural, dependendo da situação, beleza? O sujeito indeterminado, eu até deixei aqui por isso mesmo, ó. Escureço. Escureço, flexionou o verbo. Mas se eu dissesse assim, escureceu, precisa de complemento? Precisa de ter um sujeito estabelecido ali? Não. Anoiteceu, choveu, geou, ventou. Verbos que indiquem fenômeno da natureza são verbos que indicam oração sem sujeito. Beleza? Todos os fenômenos da natureza. Cuidado, tá, gente? Porque se eu tiver assim, escureceu cedo ontem. Às vezes arruma chuva, aí escurece mais cedo, é verdade. Então, eu tenho um verbo que indicou o fenômeno da natureza, mas eu não tenho uma especificação de que escureceu. Se em vez disso eu colocasse, o dia escureceu cedo ontem. Aí tem sujeito. Qual é o sujeito dessa segunda frase? Se eu tivesse o dia escureceu cedo ontem? O dia. O dia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o verbo é que vai me dar a pista de qual é o tipo do sujeito. Eu tenho que analisar, beleza? Neide. Diga. Eu estou com uma dúvida, porque, por exemplo, aquela hora você perguntou qual é o predicativo deste verbo. Qual a predicação do verbo? Então, qual que é a diferença quando você pede o predicativo de quando você pede a predicação? Deixa eu jogar na tela aqui para a gente falar. Nessa frase, o eleitor confia na honestidade dos políticos, eu não tenho predicativo, mas eu tenho a predicação do verbo. Predicação do verbo caminha no papel da transitividade de verbo. É a mesma coisa eu perguntar para você qual é o tipo de verbo que eu tenho na frase o eleitor confia na honestidade dos políticos. E aí você vai me responder, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de complemento e precisa de preposição. Beleza? Aí quando eu pergunto do predicativo, se eu falo o seguinte assim, há predicativo na frase, o eleitor confia em políticos honestos. Aí nessa frase eu poderia pensar que honestos é predicativo do objeto. Ele confia nos políticos que são honestos. Essa frase mudaria. Porque dizer que o eleitor confia em políticos que são honestos, ele pressupõe que há políticos honestos, mas que nem todos o são. Certo? Mas nessa frase que está no quadro, colocada aí pela charge, pressupõe que todos os políticos são honestos e é por isso que o eleitor confia neles. Certo? Por isso que o personagem aluno diz que ele é um mané. Entendi. Então, predicativo é se você estiver qualificando, especificando
Pode ser o sujeito e pode ser o objeto. Por exemplo, o eleitor chegou atrasado para votar, por exemplo. Então, ele chegou atrasado. Esse atrasado não está especificando o eleitor que chegou atrasado? Ele é predicativo do sujeito. Aí, se eu pergunto para você qual a predicação do verbo da oração, o verbo é chegou, ele é intransitivo. A predicação se refere ao verbo. O papel do predicativo se refere ao tipo de predicado. Certo? Ficou claro? Porque se precisar, a gente vai abordando isso. Eu coloco isso depois em outras telas e a gente comenta juntos. Se ainda mantiverem as dúvidas, vocês me avisam, tá bom? Ok. Aí tá perguntando, na frase escrita no quadro, que tipo de sujeito? A gente já falou que o sujeito é o eleitor. Quantos núcleos tem no sujeito eleitor? Um só. Qual tipo, então, de sujeito? Sujeito simples. Sujeito simples. A maioria acertou, mas muito cuidado com sujeito indeterminado, desinencial e sem sujeito, porque os alunos misturam muito um com o outro, tá? Acho que porque eles não... Qual é a coisa que eles têm em comum? Eles não são grafados ou escritos na frase, tá? O oculto vem escondido lá no verbo, tá lá na desinência. O indeterminado pressupõe a presença de um sujeito, mas não identifica qual é. E o sem sujeito é literalmente sem sujeito, inexistente, não há sujeito na frase. Ou seja, é um dos termos essenciais, mas ele pode ter sido suprimido por algum tipo de frase. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, que tem a ver com esse texto aqui. Eu vou ler a questão e depois eu volto nele, tá? Tá aqui, ó. Em nossa galáxia, este tempo é em torno de 26 mil anos. O sujeito que faz parte dos termos essenciais da oração acima descrita e a classificação deles são respectivamente. Então, esse, de novo, ele está explorando o papel de sujeito e continua aparecendo o nome sujeito desinencial. Vou voltar e ler o texto com vocês e a gente volta a analisar ali dentro, beleza? Bom, dizem que o mundo acabará no dia 21 de dezembro de 2012. Dizem, porque acabou, né? Não acabou. Mas essa questão do fim do mundo está sendo conceituada e prorrogada por anos a fio. É porque, na verdade, há transformações que estão acontecendo no nosso mundo há muito tempo. Então, pressupor o fim do mundo, às vezes, fim de que tipo de mundo, né? Será? Mas como surgiu este fato chamado de profecia? Nessa frase, gente, ó, dizem que o mundo acabará no dia 21 de dezembro de 2012, tem um verbo, que é o dizem, que representa um tipo de sujeito que nós comentamos ali atrás. Qual é o sujeito do dizem? Vocês conseguem identificar para mim? E aí, o que é que vocês me dizem? Qual o sujeito do dizem? Eu acho que exemplifica um que nós acabamos de falar, que dá muita dúvida. Eu acho que é sujeito indeterminado, porque ele não aparece na oração e tem na terceira pessoa do plural. Muito bem, você acabou de frisar a definição. Aí o Henri colocou ali que era para dar um exemplo. Então, quando a gente vê escrito, é muito mais do que só falar, porque às vezes o professor fala, vocês não captam, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, no meio do texto, atingiram. Quem é que atingiram mais elevado estado de desenvolvimento? Muitas cidades maias. Então, se eu analisar aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, mas eu tenho um sujeito claro, explícito, né, relacionado a ele. Em dizem, não. Por isso que ele é indeterminado. Beleza? Então, vamos lá. Leia o comentário a seguir e responda. 2012 vem aí, prepare-se. Quer dizer, já foi um bom tempo, né? A civilização maia foi uma cultura mesoamérica, aproximadamente do sul do México, pré-colombiana, notável por sua língua escrita, único sistema de escrito do Novo Mundo pré-colombiano que podia representar completamente o idioma falado no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito no Velho Mundo. Pela sua arte, arquitetura, matemática e sistemas astronômicos, inicialmente estabelecidas durante o período pré-clássico, 2000 anos antes de Cristo a 250 depois de Cristo, muitas cidades maias atingiram o seu mais elevado estado de desenvolvimento durante o período clássico, que foi de 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo, continuando a se desenvolver durante todo o período pós-clássico até a chegada dos espanhóis. No seu auge, era uma das mais densamente povoadas e culturalmente dinâmicas sociedades do mundo. Bom, então vamos lá para a gente frisar o que a questão vai explorar enquanto sujeito, né? Bom,
Observem que vocês têm aí. Em nossa galáxia, esse tempo é em torno de 26 mil anos. Ele vai cobrar lá no enunciado qual é o sujeito, né? E como ele se classifica. Como é que eu acho o sujeito numa frase? Vocês lembram? Tem que identificar o verbo primeiro? Isto. Então, qual é o verbo no enunciado que está em negrito? É. Aí eu pergunto, o que é em torno de 26 mil anos? Este tempo. Aí o aluno às vezes acha que aquilo que veio no início é sujeito. Então pode estar invertido. Ali ele deslocou o adjunto adverbial. Em nossa galáxia é onde, tá certo? Então é um adjunto adverbial de lugar. Este tempo é um sujeito. Quantos núcleos a gente tem em este tempo? Apenas um. Que tipo de sujeito nós temos referenciado ali? Um sujeito... O que vocês me dizem? Simples, composto ou desinencial? Que são os três que aparecem aqui. Simples. Simples, porque ele possui apenas um único núcleo, que é a palavra tempo. Beleza? Bom, aqui, essa questão, muita gente falou, não dá para fazer e tudo. Dá para fazer, ela tem uma falha estrutural mesmo, por isso que vocês acharam estranho. É uma das que vocês tiveram uma incidência maior de erros, tá? Então eu acho que vai ser a última questão que eu vou conseguir comentar na nossa aula hoje, porque ela vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas se fica faltando pouco. Outra coisa que eu preciso falar com vocês. Na nossa aula de sexta, quem não apresentou ainda o podcast, precisa apresentar, me enviar e apresentar, porque o trabalho do podcast vai valer 5 pontos. Vai valer a produção e a apresentação. Então, não pode ficar sem apresentar, beleza? A repercussão está sendo muito bacana, os trabalhos estão ficando espetaculares. O Matheus tem postado, mesclando vídeos, poemas concretos e podcasts. Então, quem não tiver apresentado, não deixe de preparar isso. Me envia pelo WhatsApp, eu já tinha mandado para vocês lá o número. Se precisar, eu ponho aí de novo no bate-papo, para a gente poder salvar. E na aula de sexta, a gente fecha em cima disso e dá sequência na nossa abordagem, tá? Então, vou comentar a questão em si, que essa é a questão 10 da prova. Voz passiva indica que a ação expressa pelo verbo é recebida pelo sujeito. Ou seja, meu sujeito é chamado de sujeito paciente. Subdivide-se em voz passiva sintética ou pronominal, formada pelo verbo transitivo direto na terceira pessoa. Olha como que parece aí com sujeito indeterminado, né? Tomar muito cuidado com ele nesse aspecto, tá? Muita atenção aí. Mais o si, com o nome de pronome apassivador. Ou voz passiva analítica, que é formada pelos verbos ser ou estar, com o agente da passiva. Lembrar que o agente da passiva, ele pode ou não aparecer na frase em questão. Não necessariamente ele precisa estar lá na frase, tá certo? Então, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, que são duas situações, duas coisas diferentes. O que mais? Termo integrante da oração, que na voz passiva indica o objeto que praticou a ação. As imobiliárias costumam usar a voz passiva sintética nos enunciados que buscam fazer divulgações. Então, a gente deu uma frase. Eles costumam usar a voz passiva o quê? Sintética. Leia as placas apresentadas a seguir e responda as questões propostas. Aqui eu coloquei apenas uma. Tem outras questões relacionadas a esse trecho aí. As orações usadas nas placas de divulgação encontram-se linguisticamente e sintaticamente escritas de forma adequada, observando a questão anterior na voz passiva analítica? Está perguntando, gente. Então, elas estão na voz passiva analítica? Estão de acordo? Estão certas? E vocês vão justificar. Depois de todo esse comando falando do que é voz passiva analítica, do que é voz passiva sintética, como é que ela se forma, vocês têm todas as condições de analisar isso daqui. A gente sabe que uma está certa e a outra está errada, né? Por quê? Porque apartamentos
são alugados na voz passiva analítica. Então, alugam-se apartamentos, está certo, mas aqui está errado. Quem lembra aí mais ou menos o que colocou antes de eu soltar a minha resposta e fechar com vocês em cima disso? Ou consegue ler, né? Porque às vezes vocês conseguem ler no plural, pode ser também. Lembram da resposta ou não? Ney, Oi? eu posso ler a minha resposta? Pode sim. Eu coloquei, a primeira placa está errada. Se transformarmos as frases para a voz passiva analítica, ficaria dessa forma. Apartamentos é alugado. Apartamentos são alugados. Nesse caso, haveria um erro de concordância do verbo com o sujeito. Por isso, a primeira frase está incorreta. Isso. Agora tem um detalhe. Ao fazer a reescrita, evite construir essa frase que você colocou aí, que é a referência à primeira placa. Eu entendi a sua posição ao reescrevê-la, mas ao reescrevê-la, você frisa o erro. E aí, sempre que a gente for redigir, a gente vai buscar acertar isso. Então, claro que é exatamente isso. Você vai passar para a voz passiva analítica para verificar o erro. Então, aluga-se apartamentos está errado. Por quê? Porque ao passar para a voz passiva analítica, eu vou observar que apartamentos são alugados. E se apartamentos exerce o papel de sujeito, o sujeito está no plural, obrigatoriamente eu preciso fazer flexão do verbo para o plural também. Então, é isso mesmo que você colocou. O único ponto que eu faria de ressalva é esse apartamentos é alugado, que soa estranho, soa mal e é incorreto. Tá certo? Tomar cuidado para não frisar o erro. Então, eu coloquei aqui. As placas estão na voz passiva sintética. Muita gente falou isso certinho. Não, as frases não estão na voz passiva analítica, elas estão na voz passiva sintética. Teve gente que não respondeu essa questão, tá? Deixa em branco. Na primeira, é um erro de concordância, uma vez que na voz passiva analítica, apartamentos são alugados, verifica-se que o sujeito está no plural, e por isso o verbo também deveria estar no plural. Alugam-se apartamentos, que é a frase que está correta. Beleza? Ficou claro essa daqui, gente? Bom, já deu o nosso horário, né? São 14h15 aí, ou seja, 2h15. Nós vamos comentar as duas questões que faltam na sexta-feira. E quem não tiver apresentado o podcast, por favor, se organiza para poder apresentar. É importante porque vai fazer parte da avaliação de vocês. É importante também porque vocês exercitam uma série de outras questões aí relativas, tá? E vocês nem têm ideia da repercussão que os trabalhos ligados a enumeráveis têm provocado, tá? Nós estamos rodando o país de ponta a ponta e vocês aí, daqui depois vocês vão ficar sabendo direitinho que o Matheus mesmo vai dar o feedback para vocês, ok? Então, um abraço a todos, boas aulas, até sexta, viu, galera? Tchau. Tchau, gente. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, gente. O computador tá dando zero de novo.